Irmãos, temos mais um pedaço aqui para nós analisarmos, que é a autoridade de Jesus é questionada em Mateus capítulo 21, versículo 23 até o versículo 27. E aqui tem umas coisas muito interessantes aqui. Depois que Jesus entrou no templo, passou por ali, saiu do templo, amaldiçoou a figueira, voltou. Agora ele vai novamente ao templo e quando ele entra ali, ele começa a ensinar. Enquanto ele está ensinando no templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Bom, autoridade para quê? Autoridade é para virar a mesa dos cambistas, autoridade para curar dentro do templo, autoridade para ensinar dentro do templo. Então, o comportamento de Jesus é um comportamento bem interessante. Ele não age como se ele fosse apenas um judeu comum. Ele age como se ele fosse uma autoridade dentro do templo. Ele age como se ele tivesse uma autoridade, assim como os chefes religiosos tinham as autoridades deles ali, os líderes. Jesus age como se fosse o chefe deles. E isso começa a incomodar eles, porque Jesus entrava dentro do templo, a multidão começava a cercar Jesus e ele começava a ensinar a multidão. E ele não estava nem aí para esses líderes ali dentro do templo. Esses líderes eram divididos entre fariseus, saduceus, eles tinham ali também os mestres da lei. Então, esses mestres da lei poderia ser tanto os saduceus como os fariseus. E Jesus ali ele começa a ensinar independente daquilo que os outros pensam. E aí eles perguntam para Jesus, eles cercam Jesus e agora eles falam: olha, é como se eles dissessem assim, ele não vai poder sair daqui agora sem responder para a gente. Com que autoridade ele faz isso? Ou quem deu a autoridade? Fazem essas duas perguntas para ele. Então nós vemos aqui: com que autoridade ou quem deu autoridade para ele? Se ele não falar com que autoridade, pelo menos ele diga quem deu essa autoridade para ele. E aí ele faz uma outra pergunta para eles. Então aqui é um sistema muito interessante, que Jesus diz: olha, eu vou responder a sua pergunta desde que vocês respondam a minha. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Se vocês me disserem de quem era, então eu respondo com que autoridade ou quem me deu autoridade para fazer as coisas que eu faço. E aí então esses líderes religiosos começaram a se interrogar entre eles. E eles disseram: se nós dissermos que a autoridade de João, quando batizava, era de Deus, então ele vai perguntar para a gente: então por que vocês não creram? Porque realmente esses líderes religiosos não foram batizados, não se aceitaram ser batizados. Então, se João era realmente alguém que recebia autoridade de Deus, por que esses homens não aceitaram o batismo de arrependimento de João? E aí eles também disseram assim: mas se nós dissermos que é dos homens, essa multidão toda aqui, ela pode nos apedrejar, porque eles tinham João como um profeta. Então, se dissesse que o batismo, João era um homem comum, que ele não era um profeta, olha, com toda certeza, os judeus ali ficariam furiosos com eles ali e um grande estrago poderia acontecer ali. Então, eles pesaram todas as possibilidades e eles disseram para Jesus: nós não sabemos. Então, nós vemos aqui que eles responderam: não sabemos. Quando eles dizem não sabemos, não é que eles não sabiam. Eles respondem dessa forma, então é como se fosse um jogo. E Jesus ali está disposto a responder com que autoridade ele faz, desde que eles respondam aquilo ali. Jesus coloca, na realidade, vejam a inversão da situação e a sabedoria de Jesus. Eles colocaram Jesus encurralado contra a parede.
Mas Jesus dá a volta, ele reverte a situação e ele coloca eles contra a parede. Porque quando eles dizem, nós não sabemos, Jesus disse, vocês não sabem? Então, tampouco eu vou falar para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E aí, então, eles não tiveram mais como apertar Jesus. Por quê? Porque Jesus fez uma pergunta muito interessante. Agora, eu quero que vocês se lembrem que, lá no comecinho, Jesus foi batizado por João Batista. Vocês se lembram disso? Foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista. E lá houve até uma pergunta na prova que era assim, por que Jesus se deixou ser batizado? E a resposta ali era para autenticar o batismo de João. Então Jesus autenticou o batismo de João. E quando ele autenticou o batismo de João lá atrás, ele está amarrando os fariseus agora e saduceus aqui na frente. Porque Jesus autenticou, então reconheceu que o batismo de João vinha de Deus. Agora, esses homens ficaram em cima do muro, eles nem quiseram ser batizados e nem tampouco eles contradiziam João. Até porque João era filho de um sacerdote, João era um levita. Então, com toda certeza, isso não pegaria bem também. Então, irmãos, vejam a sabedoria que Jesus age e a autoridade e a segurança com que ele responde às questões e a certeza de quem ele era. Porque uma pessoa qualquer no lugar de Jesus, se ele não fosse filho de Deus, titubearia num momento desse. Mas Jesus não, ele responde com toda a certeza e com toda a firmeza. Ele responde e meio que ele está sendo sarcástico até com eles, embora muito sábio. Porque ele fala, vocês não sabem responder minha pergunta, eu também não respondo as suas. E assim termina o assunto ali, porque aqueles homens não tiveram mais como exprimir Jesus depois de uma fala inteligente dessa. Amém.